E a Cabala, o que acha? A Torá foi menos modificada que a Bíblia? Então, vamos aí na pergunta da nossa irmã. Recentemente eu lancei um livro chamado Tzimtzum, O Exílio Forçado de uma Divindade, que é exatamente uma abordagem que eu faço a pedido de amigos espirituais, mas também a pedido de um ser, sobre a Cabala. Como é que a Cabala surgiu? A Cabala surgiu porque o nosso amigo Javé, há cerca de 2000 anos atrás, ele se sentiu traído por Jesus e Jesus, ao desencarnar, através de Maria de Madalena, no estado de Jesus o crucificado, começou a falar, depois da morte, aquilo que não havia conseguido falar em vida, e revelou a Maria de Madalena e a outros 2 apóstolos, Filipe, o próprio João, e a muitos discípulos judeus, mas que eram helenizados, ou seja, educados à luz da educação grega, que de fato existia problemas na criação e com o Criador. Esses livros produzidos por Maria de Madalena e demais membros do grupo, inclusive seus nomes estão especificados nas páginas desses livros antigos, né? Eles se reuniam várias vezes por semana para discutir essas coisas. Jesus aparecia como crucificado, explicava como era a situação real da vida, e então esses livros se tornaram gnósticos. Mas o gnosticismo, após a morte de Jesus, foi só uma das linhas de ideias em torno do cristianismo nascente. E o gnosticismo, quando a Igreja Católica, no século IV, assumiu o cristianismo como sendo sua religião oficial, parou de perseguir os cristãos, ele assumiu, a Igreja Católica Romana assumiu as epístolas de Paulo, que nem conheceu Jesus, mas foi um dos seus discípulos, não apóstolo, como sendo a linha central da crença do catolicismo, e desprezou os livros gnósticos, como também desprezou um pouco a visão de Jesus, o Nazareno, o Galileu, porque o Concílio de Nicéia, no ano 325, igualou a condição humana de Jesus à de Deus. Então, o Jesus humano lá da Galileia também foi escanteado, como também o Jesus gnóstico, ficou só o Jesus de Paulo, ou seja, o Jesus Cristo. Aí qual é a questão? A questão é que a Igreja mandou destruir os livros do gnosticismo. E de tudo isso só escapou algumas dezenas de livros que os monges do monastério de São Pacome, no Egito, no século IV, sabendo que a Igreja Romana estava mandando destruir tudo que era livro da linhagem gnóstica, escondeu alguns desses livros, e esses livros, assim, permaneceram até o ano de 1945, quando pastores, numa caverna em Nag Hammadi, no Egito, encontraram esses livros, e por isso a gente sabe dessa história toda. O que é que esses livros dizem? Que, de fato, a relação do Jesus ressuscitado com o núcleo de Maria de Madalena foi muito mais importante do que a relação do homem Jesus vivo com seus 12 apóstolos, que na época os apóstolos entenderam bulhufa de coisa alguma. E nada da visão dos apóstolos se viu, tanto que o Jesus crucificado, ou melhor, ressuscitado, foi atrás de Saulo de Tarso, para que ele, que era um judeu que perseguia os próprios cristãos, viesse ajudar, porque os próprios apóstolos de Jesus não sabiam, não tinham entendido muita coisa. Então Saulo de Tarso se transformou em Paulo, criou a versão Marvel do Jesus Cristo, mas as únicas verdades de Jesus, que era o Jesus Galileu e o Jesus gnóstico sobre o contexto da cosmogênese em torno da criação, deixaram de existir. Sobrou dessa história o quê? Uma discussão sobre o significado do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A Bíblia que hoje nós temos, a chamada Vulgata,
ela é uma reunião de 73 livros, sendo 46 livros que compõem o Antigo Testamento e 27 que compõem o Novo Testamento. Mas esse arranjo começou só no século IV, quando a igreja pegou milhares de evangelhos escritos em aramaico, centenas de manuscritos em hebraico e milhares de coisas em grego, e separou o que seria canonicamente aceito e que eles passaram a considerar como apócrifo. Então, o que foi canonicamente aceito foi traduzido para a língua do Império Romano, e por isso essa Bíblia que a gente conhece hoje, chamada Vulgata, tem esses 73 livros. No Antigo Testamento, formado por 46 livros, lá no início você tem os 5 primeiros, que a gente chama Gênesis, Números, Êxodo, Deuteronômio e Levítico. E os judeus chamam isso de Torá, que foi a pergunta que a nossa irmã fez. Esses 5 livros aqui são, entre aspas, os mais antigos. E como é que essa história toda terminou chegando a essa versão atual? É porque os judeus foram juntando os livros, né? Os judeus, 922 a.C., eles eram compostos por 12 tribos, mas houve o cisma. 10 tribos do norte formaram o reino de Israel, as 2 tribos do sul, o reino de Judá, e os escritos que eles foram mantendo ou produzindo foram sendo guardados por eles na língua hebraica, mas o Império Assírio terminou dominando o estado de Israel, as 10 tribos de Israel. De toda a história dos hebreus, dos patriarcas hebreus, Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, aquela história toda, só sobrou agora esse reino de Judá composto pelas 2 tribos do sul. Então todos esses livros vieram para cá, só que a tribo do sul foi dominada finalmente, foi dominada pelo Império Babilônico em 586, depois Nabucodonosor, depois Ciro, rei dos persas, enfim. Quando Jesus nasceu, o que é que existia? Existia as escrituras judaicas que foram organizadas por esses sobreviventes judeus, e em grego tinha uma versão dessas escrituras judaicas que foi traduzida 2 séculos antes de Jesus nascer, na cidade de Alexandria, por judeus helenizados que criaram então a versão da Septuaginta, que era a versão em grego das tradições judaicas em hebraico e também um pouco em aramaico, que foi traduzido pelos 70 sábios judeus que sabiam falar grego. Então, na época de Jesus, tinha as escrituras lá nas sinagogas judaicas e essa tradução. Quando Jesus morreu, várias seitas surgiram dentro do cristianismo, como a gente falou, o gnosticismo era uma delas, mas tinha os paulicionistas, os hedonistas, os cristãos, os judeus helenizados, tinha todo tipo de maluquice. Mas no século IV, quando Constantino, imperador romano, em vez de continuar perseguindo os cristãos, transforma os cristãos, o cristianismo na religião católica apostólica romana, cada igreja que existia nessa época, e havia sido fundada a maioria por Paulo, né? Cada igreja tinha o seu bispo e seus diáconos e os seus evangelhos. Então era uma confusão louca, não existia ainda a figura do Papa, a igreja de Roma era subterrânea, ou seja, existia, mas a turma tinha medo do próprio Estado romano ferrar com os crentes cristãos. Mas tudo isso mudou quando Constantino disse, não, agora a religião oficial de Roma é o cristianismo. Mas para isso vamos traduzir para a língua italiana, para o latim, os livros que a gente julgar importante. Então os concílios foram marcados para isso, principalmente o de Nicéia. E foi então nessa gestão aqui que surgiu o Antigo Testamento como sendo o corpo de histórias ocorridos anterior ao nascimento de Jesus e o Novo Testamento a partir de Jesus. Só que esse Antigo Testamento
Jerônimo, que foi o cara escolhido por Damaso, que era o bispo de Roma, que ainda não era papa, mas Damaso então chamou Jerônimo e disse: essa turma aí não me respeita muito, mas você eles respeitam, recolha todos os escritos de todas essas igrejas, traga para cá para a gente separar o que vai ser oficial, o que é que não vai. Então Jerônimo pegou a Septuaginta grega, que era a versão dos antigos papéis judeus, né, e transformou isso no Antigo Testamento. Ele pegou os 5 livros da Torá, que são esses primeiros da Bíblia, depois pegou 18 históricos, 16 proféticos e 7 sapienciais, ou seja, esses 46 livros que hoje compõem o Antigo Testamento. Foi Jerônimo que pegou da Septuaginta, que era a versão grega dos escritos judaicos, e foi Jerônimo que colocou na Septuaginta um livro que a Septuaginta não tinha, que era o Apocalipse. Mas ele colocou no Novo Testamento, e Jerônimo, no Antigo Testamento, ele retirou o livro de Enoque, porque existiam só pedaços, né? Então, o Antigo Testamento ficou composto com essa face, devido à decisão de Jerônimo de preservar a Septuaginta, mas retirando Enoque, e acrescentou o Apocalipse junto com as 21 epístolas de Paulo. Os demais apóstolos, Pedro também escreveu, Tiago escreveu epístolas, cartas, porque era essa mania na época, os 4 evangelhos, o Ato dos Apóstolos e o Apocalipse. Então, esses 27 livros, 21 epístolas, 4 evangelhos, Ato dos Apóstolos e Apocalipse, compôs o Novo Testamento. A pergunta da irmã é: esse Antigo Testamento, essa Bíblia, foi mais mexida, desfigurada do que a Torá? A Torá jamais, a Torá são os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a chamada Bíblia judaica. A Torá jamais foi alterada. Porque os rabinos judeus acreditam que os 5 primeiros livros da nossa Bíblia foram entregues a Moisés por um anjo e foi Javé que ditou para eles. Então, olhem bem, esses primeiros 5 livros da Bíblia, eles têm a fama de terem sido produzidos pelo próprio Javé e por seu anjo e entregue a Moisés. Os outros 41 livros do Antigo Testamento, aí não, esses foram produzidos por escritores humanos, mas esse aí, ninguém mexeu. Então, respondendo a pergunta da nossa irmã, a Torá nunca foi alterada até hoje. Os rabinos defendem, existem 2 cópias hoje da Torá disponíveis no mundo, a mais antiga é guardada lá em Israel, a outra está no museu, salvo engano, meu irmão. O fato é que esses 5 livros nunca foram mexidos. Mas o livro produzido no novo, por Jerônimo, que aí então Damaso obrigou a todas as igrejas a seguir essa Bíblia, formada por 73 livros, e foi aqui que eles transformou no primeiro Papa, porque a Igreja Romana passou a ser obedecida pelas demais, porque ele unificou a crença através dessa versão vulgata, né? Aí a pergunta é: essa versão tem mexido, foi mexida, foi adulterada? Essa aqui foi. E muito. Por quê? Entendam o seguinte: Jesus, durante os 3 primeiros séculos do cristianismo, era um bandido para o Império Romano. Quando Constantino se converteu ao cristianismo, Jesus passou a ser um herói. Então, como a morte de Jesus estava descrita nos 4 evangelhos que passaram a compor o Novo Testamento, como os judeus, na quinta-feira da madrugada, quando resolveram, através da traição de Judas, prender Jesus no Sinédrio, mas na sexta-feira de manhã cedo entregaram a quem? A Pôncio Pilatos, que era governador romano na Judéia. Aí Pôncio Pilatos teria sido então responsável pela morte de Jesus, porque os judeus o acusaram, o julgaram, mas tiveram que entregar a Pôncio Pilatos, que era a maior autoridade. Como é que aparece para a gente essa história? Pôncio Pilatos recebeu dos judeus, na sexta-feira de manhã, aquela confusão,
Mas ele era um cara tão legal que ele olhou assim para Jesus, não viu defeito em Jesus, perguntou a Jesus o que era a verdade, Jesus ficou calado, e ele então, tentando ajudar Jesus, chamou Barrabás, que era um bandoleiro lá, era um sicário, era um zelote, um judeu que lutava pela independência da Judéia em relação à dominação do Império Romano, e ele tentando ajudar Jesus, disse, quem vocês querem que eu solte? Aí a turma, Barrabás, aí Pôncio Pilatos, bem, eu até que tentei ajudar, mas eu vou agora lavar as minhas mãos, eu não tenho nada a ver com o sangue desse inocente. É isso que está escrito. Isso aqui foi invenção de Jerônimo e de cardeais católicos que no ano 4 não queria que o Império Romano fosse culpado de ter crucificado Jesus, já que Jesus agora era o quê? O herói dos romanos. Então, infelizmente, né, o que a gente conhece hoje da Bíblia, que são esses 73 livros, né, tirando os 5 primeiros do Antigo Testamento, que em tese nunca foram adulterados, né, e o resto tem adulteração. A coisa é tão chata, tão horrível, né, que não tem a gente diz que não tem adulteração se você for ler em hebraico. Porque, assim, no capítulo 6 do livro Gênesis, logo no início, quando você lê a tradução feita do hebraico para o inglês, está lá escrito. Em inglês se diz assim, houve um tempo na terra em que os Néfilim estavam presentes. Ponto. Em inglês, você lê isso. O que implica dizer que, se houve um tempo na terra em que os Néfilim estavam presentes na terra, houve também um tempo em que os Nefilim não estavam presentes na terra. Ou seja, os Néfilim não eram da terra. Isso quando você lê em inglês, você diz, uau, quando você lê em hebraico, diz, uau, mas quando você lê em português, essa tradução já não tem nada a ver com a questão da Igreja Católica do século IV, essa tradução já foi feita recentemente, aí diz, houve um tempo em que existiam gigantes na Terra. Na hora que você lê, houve um tempo em que existiam gigantes na Terra, gigantes. Mas na hora que você lê, houve um tempo em que os Néfilim estavam na Terra, aqui o seu psiquismo diz, uau, isso aqui então, houve um tempo em que eles não estavam, então eles não são da Terra, eles são de onde? São extraterrestres? Ou seja, aqui você pode ampliar a sua curiosidade, mas quando você lê, houve um tempo que tinha gigantes na Terra, gigantes não tem nada a ver com extraterrestres, gigantes são gigantes. Então seu cérebro, seu psiquismo não atiça a curiosidade. Ou seja, é assim que a Bíblia foi deformada e distorcida. E como a tradução é livre, cada igreja do protestantismo tem lá a sua tradução preferida, e tradução preferida não tem nada a ver com compromisso com a verdade. A tradução preferida com a conveniência da crença, a narrativa de cada igreja protestante. Como a Igreja Católica também mutilou muitas coisas da antiguidade para que tudo combinasse com as conveniências do Império Romano. Então, objetivamente, a Torá nunca foi adulterada porque existe cópia original, ainda que nas suas traduções tenha esse tipo de alteração, mas é alteração na tradução, não é na sua gênese. Os outros livros, a maioria a gente não tem mais a fonte original, então tem deturpação do que se imagina ser as versões originais e põe deturpação também nas traduções. Ainda assim, é um livro formidável no sentido de trazer para o presente, né, situações e contextos de um tempo em que, como o próprio livro Gênesis diz, houve um tempo em que na Terra existiam os filhos dos homens e os filhos dos deuses. Os filhos dos homens em tudo eram igual aos seus pais, eram iguais aos seus pais, mas os filhos dos deuses herdavam parte da genética dos deuses, dos extraterrestres que transavam com os humanos, então os filhos desse tipo de trans herdavam
parte de uma genética terrestre e de uma genética extraterrestre. E Adão teria sido o primeiro ser humano a possuir um tipo de genética mista, híbrida. E por isso que Adão viveu 930 anos, ou seja, os outros seres humanos viviam 80, 100 anos, mas Adão, como tinha aquela genética, viveu 930 anos e passou esse tipo de descendência para o seu filho Sete, para Enos, Cainã, a esse pessoal todos os patriarcas do Antigo Testamento, todos eles viviam 800, 900 anos, por isso, porque eram filhos de deuses. Mas como a Bíblia é pé da vida com deuses, queria só dizer que só havia um Deus, que era Javé, esse conceito foi também meio que desgastado. E hoje nós temos a crença que foi produzida pela visão moderna das coisas, mas não é que isso tenha a ver com a relação profunda com as coisas por atrás, que tem uma face um pouco diferente dessa face que hoje a gente consegue perceber.